você me quer belo, e eu não sou belo mais. Sou o fim da raça, o belo que já foi. Me cortaram o corpo a faca sem terminar, me deixando vivo sem sangue apodrecer. Você me quer justo e eu não sou justo mais. Promessas de sol já não queimam meu coração. Que tragédia é essa que cai sobre todos nós? Que tragédia é essa que cai sobre todos nós? La 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 na cachoeira, sentada na beira do rio, colhendo um lírio, liuré, colhendo um lírio, liurá, colhendo um lírio pra enfeitar o seu congá. Colhendo um lírio, liuré, colhendo um lírio, liurá, colhendo um lírio pra enfeitar o seu congá. Sempre, né, um macho e uma fêmea, né, essas flautas duplas sempre têm essa constituição, né? Viu, Rick? Ânimos e ânima, né? Não é uma questão de gênero, mas de conciliação dos contrários, né? E essa que é uma antara, ou samponia, né, como se chama em espanhol, antara em quechua. E essa é uma sobressanca, que tem vários tamanhos diferentes, né? Tem o ula-ula, que são quase 2 metros de comprimento, a gente sempre toca assim, porque não dá para tocar em pé. O toio, que é um pouco menor, aí vem essas, que é a sobressanca, a sanca, a malta, que é pequenininha, e a sicuri, que é bem pequenininha mesmo, né? Botar no bolso. Que é essa coisa, no mito de origem, um quechua que vem do clenhahueca, que é esse tipo de junco, nas margens do Titicaca. Eles usam também a clenhahueca para fazer totori, que são aquelas barcas, né, de junco. E aí houve o vento passando nas caminhas que estavam quebradas. Então costuma-se dizer que é Pachamama que ensinou pelo som
E então eles foram juntando, né, as cânias para poder conseguir fazer essa harmonia. E um outro detalhe que eu acho importante, a gente também vai falar sobre isso. Hoje em dia é comum encontrar, sim, as duas fileiras juntas, porque tem um executante só. Mas tradicionalmente elas são separadas, juntadas por um fio de lã, e aí então se toca alternado entre duas pessoas. E aí de novo aquela coisa, né, da complementaridade das notas daqueles dois que estão atados ali por aquele fio, né? Que é a origem do som estereofônico. Porque, né, imagine isso, duas pessoas, imagine isso com 20 pessoas, né, fazendo isso, que é o tradicional nas festas. Né? Mas por que tudo isso, né, hoje? Além da chasca, que eu já tinha comentado, né, o barulhinho das estrelas, cunha, de vicunha, alpaca, quando cai. Não. As crianças sempre ficam assim, mas vocês tiram a unha dela? Não tiram a unha dela. Não, é quando elas caem, e você recolhe e faz uma chasca. O som Mas tudo isso porque esse primeiro canto do Milton Nascimento, o Fernando Brant, Promessas do Sol, que foi bastante emblemático, né? O álbum é de 97, acompanhado pelo grupo Água do Chile. E o Milton, assim, ele personifica aquela voz, porque era um período extremamente difícil, não só de ditadura, mas também de assassinato das lideranças indígenas, né? E que só foi refrear um pouco, curiosamente, em 88, 89, se não me falha a memória, 89, que, assim, o que a gente fazia pela UNI, né, União das Nações Indígenas, que eu ajudei a fundar em 80, com o Krenak, o Marcos Telena e, né, mais uns parentes. A gente mandava carta, era carta na época, né, não tinha internet, para tudo quanto era lugar no mundo, para dar visibilidade ao que estava acontecendo lá em termos de assassinato sistemático de lideranças. Até que um desses vínculos assim, esquisitos foi parar no vocalista do The Police, que é o Sting. E aí então ele foi atrás do Raoni, né, chamando Tchucarramãe, e começou a projetar coisa para fora. E aí começou a aliança pelos povos da floresta, tinha aquela velha piadinha, né, se a gente não se reunir, a gente se extingue. Ai, 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 ai! Piadinhas da época, né? Enfim. Mas aí ganhou projeção e deu uma refreada, isso que, né, foi bastante importante. Então, hoje a gente começa a assistir de novo o mesmo processo, né? E hoje, não mais pelo governo, mas pelos ruralistas, né? Que obviamente também está articulado com a bancada do agro, né? Enfim, e os grandes latifúndios. Então é algo assim que não é que passou, continua, né? Então, uma espécie de memento, né? De relembrar. E aí eu junto... Está muito frio o chão. Obrigado. E aí eu junto, né, com o mantra tibetano, né, Om Mani Padme Hum, que é, de uma maneira bastante sintética, enfim, mas celebrar essa sacralidade da flor de lótus, Padme. Porque é nessa abertura da flor de lótus que a gente pode encontrar um caminho para essa plenitude, né? E aí, com a nossa tradição também, Mamãe Oxum, né, no Rio, né, enfeitando, né, o seu gongá. Né? São 3 manifestações distintas, musicais, e que me ajudam um pouco também a situar essas coisas dentro dessa proposta crepuscular do imaginário. Dá licença, Max, se você viu essa semana, me impactou bastante o vídeo do
do Krenak com o Satish Kumar. Sim, nossa, aquilo é muito forte. Acabou de sair, né? Mas eu achei que veio uma tristeza, né, de ver o Krenak tão Bravo. 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 Né, o Satish Bravo. tentando dizer, não, mas... Estou em guerra. Há 500 anos eu estou em guerra. É, um pouco aquele mesmo, sabe, aquele mesmo clima de 88, quando ele, deputado, né, na Câmara, né, pintou o rosto de urucum enquanto estava falando, né, que foi assim, é uma cena que nunca me sai da cabeça e é próprio de Krenak. Quando ele está bravo, né? Super amistoso, super não sei o que, gosta de fazer piadinha e tal, mas quando a coisa entorna, né, e, como eu disse, está entornando de novo. Bom, na nossa terra, ou seja, na América Latina, que eu prefiro usar o nome Cuna, né, que é Abi Ayala, a terra madura, a terra, né, que dá frutos. Né. Aqui a gente tem várias epistemologias, mesmo dentro das nações indígenas, epistemologias distintas, né? Tem pontos em comum, óbvio, mas tem também as suas nuances, tem suas diferenças. Assim como também tem uma epistemologia africana e afro-ameríndia, né? Já na fusão dessas duas culturas. E dentro da matriz africana também uma grande variedade. Né? Então não dá para falar no singular, mas sempre no plural. Né? Epistemologias, né? Que são modos distintos. Eu tenho falado muito isso ultimamente também, aliás, já faz tempo, mas... porque quando eu começo a falar, né, por exemplo, das divindades, né, dos orixás, nessas referências, o Batalá, Exu, Oxum, Ogum, Eletuá, né, ou Exu, as pessoas ficam meio assim, né? Então eu tenho que reafirmar o tempo todo. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de uma matriz epistemológica que é um modo de conhecer o mundo, um modo, por exemplo, exunístico. Né? Muito mais próximo de Hermes, por exemplo. Quando eu estou falando de Oxum, é um modo de conhecimento oxunístico, que vai privilegiar, né, a primavera, a água, a música, a concepção, enfim, para tentar desmontar, desvincular essa coisa da religião. Né? Por que quando a gente fala de Hermes ou Dionísio, ninguém acha que a gente está falando de religião? Né? Nossa, eu sempre penso nisso. No meu trabalho eu estou falando um pouquinho de Exu, mas... sempre dá essa... Sim, né, essa então eu acho cabeça, que assim. essa forma de entrada como modo de produção de conhecimento já, sabe, quebra essa vinculação direta com a religião. É óbvio que tem um desdobramento com o sagrado, mas antes de tudo, todo iniciado vai perceber esse modo, e eles não são excludentes. Né? Quando você tem um ori, né, que te guia o caminho, isso não é só uma vinculação, uma adequação no sagrado, mas sim aquele modo específico de conhecer o mundo. E ele não entra em conflito com alguém, né? Ogunístico, não entra em conflito com alguém que seja mais nanaísta, né? Não, eles convivem nessa diversidade. Para falar só de uma matriz que é Iorubá. E tem outras, né, que vieram para cá também, né? Árabe, com os malês, né, Moçambique, enfim, né? Zulu, inclusive, né, que pega uma parte de Moçambique e África do Sul. Então, tem várias. A Bia Machado tem falado muito nisso, né? São faculdades de conhecimento. Sim. Tentando trazer os nossos termos, né? Sim. E aí tem que relembrar a própria etimologia de conhecimento aqui, no Ocidente. Né? Conhecimento, cogno, né?
latim, que no francês fica mais evidente. Connaître, conhecer. Co, junto, naître, nascer. É nascer junto com o outro. Né? É o Paul Claudel que faz essa observação que é importantíssima. Né? Para quem não conhece Paul Claudel, poeta, irmão da Camille Claudel, né? Que foi amante e desprezada pelo Rodin. Não precisava contar isso. Não, eu acho a obra dele Fala que ela foi uma belíssima. excelente escultora. Sim, Que mas sofreu porque na mão de um carrasco. sofreu na mão não só do Rodin, mas inclusive do próprio irmão. Né? Porque foi ele que internou ela. Né? Só podia ter um gênio na família. Ela sofreu muito, né? Por conta da magia. Na axiologia, que são essa dimensão dos valores, tem a ver diretamente com a questão da ética. Porque a ética é o quê? É o meu modo de agir. Então, qual é a confusão no Ocidente? Coletivamente, socialmente, se estabelece o que é o bem. Então, é lutar pelo bem. E a ética é fazer bem alguma coisa. Independe da moral. Né? É por isso que a gente vê tanto discurso esquizofrênico, né? Que você deve fazer bem isso e aquilo, mas já subordinado a uma ordem social, moral. Então você tem uma junção que é muito negativa, inclusive uma confusão entre os dois no mundo ocidental. Né? Por isso que a pauta hoje de costumes, que é uma questão moral, que é uma questão de convenção social, subordina uma ética. Né? Então, por exemplo, nessas discussões hoje, né, sobre a questão do aborto ou a criminalização do porte de drogas, não é a questão da ética. A ética foi fagocitada pelos valores morais de uma parcela da sociedade. O que acontece nessa tradição afro-ameríndia? Não há essa subordinação. Então, os valores são coletivos? Sim, são coletivos. Só que eles são construídos numa tradição. Então, aquela contradição do Rampa-Teba, que eu acho belíssimo. Você só pode ser fiel à sua tradição se você renová-la, torná-la atual, né? Porque senão é um suicídio. Então a moral nessas comunidades é um valor, sim, construído coletivamente, mas ele é aberto, igualmente aberto. Eles estão sempre se repensando sobre isso, em virtude das coisas todas que acontecem no entorno, a pressão da sociedade envolvente, e isso pauta fazer bem alguma coisa. Então, para eles, não há essa contradição, uma subordinação de uma coisa ou outra, ou mesmo a confusão entre as duas. Porque fazer bem alguma coisa é fazer bem para a comunidade. Aí é que se pauta, né? É óbvio que você tem valores, né, coletivos, como por exemplo, o respeito à natureza. Aí a gente pensa assim, tá, mas isso é esquisito, por quê? Porque eles são parte da natureza. Então, essa defesa da natureza não é só a natureza externa, feito cenografia, paisagem. Não, nós somos. Então, a nossa defesa é igualmente defesa da natureza. O valor da vida e assim por diante. Né? E a coisa que mais nos diferencia é a questão da praxis. Né? Termo marxista, né, que o Adolfo Sanches, né, trabalhou bastante, mexicano, que teoricamente é muito fascinante, muito interessante e tal. Mas o grande problema é a contradição, né? A praxis na prática.
Então, assim, para o ocidental é sempre muito esquizofrênico. Ele faz a apologia, o ideário dessa praxis, no entanto, na prática ele não faz isso, ele faz absolutamente o inverso, a maioria das vezes. E assim, sem dor na consciência, porque acha que isso é natural. Está tão naturalizado que ele não se questiona sobre isso. Agora, na tradição afro-ameríndia, ao contrário. Embora eles não tenham esse nome, praxis, não existe uma ação que não seja ela pensada, meditada, reelaborada e reincorporada à própria comunidade, porque a comunidade depende disso. Não, né, só o indivíduo como pessoa, mas a ação dele como pessoa tem esse desdobramento que é coletivo. Então eu não posso, sabe, ficar assim, esquizo, né? Porque né, a coisa seria extremamente suicida também. Então, nessas práticas, você tem sempre uma praxis, porque aquilo que a gente chama de idealização ou de teoria, eles são muito mais fiéis a isso. Em grego, theorem, teoria, que é o quê? Como o sagrado se manifesta. É de theos. Então, toda teoria seria o entendimento das coisas tal qual o sagrado se manifesta. Só que isso que estava na origem da palavra se perdeu. O que a gente faz aqui? Na verdade, recuperar um pouco essa perspectiva, porque a gente procura não fazer essa cisão. A gente separa didaticamente para pensar sobre, mas, sabe, a busca de uma alternativa, a reflexão sobre determinadas possibilidades, dificilmente, eu diria, entre nós que trabalhamos com isso, a gente separa da questão do sagrado. Eu não preciso ficar falando. A ação já demonstra isso. Né? Eu não preciso de uma certificação. A ação da pessoa já faz isso. Né? O meu receio é que, em alguns casos, a elaboração teórica, no mau sentido, seja tão grande que eu perco essa vinculação com o sagrado. E aí passa a ser produtivista. Aí passa a ser atrelado ao furor gestionário, apolíneo, heróico da universidade como instituição. Então a gente está sempre ali, literalmente, na corda bamba, no fio da navalha, né? Porque a gente quer usar esse espaço de uma maneira progressista, para um termo menos, de uma forma mais libertadora e sempre atrás desses espaços de respiro, bolhas de ar que a gente possa sobreviver dentro desse furor gestionário que se desdobra no furor pedagógico. Né? Tá tudo fora de ordem, então vocês vão ver algumas coisinhas que eu não ia usar, mas enfim. E uma outra coisa em termos de princípio para poder entender o que eu vou falar depois. Entre nós também, né, como desdobramento disso que eu estava falando, dessas matrizes, né, em Abhidharma, Meta-Kalunga, né, depois de Kalunga, né, o grande mar, né, assim eles falam em metafísica, porque eu não posso falar em Meta-Kalunga. Né? Kalunga, a loja ali que vende. Pois é, eu fiquei horrorizado com aquele nome quando eu vi a primeira vez, para variar na Paulista. Né? Enfim, tem uma relação de ódio e ódio com a Paulista. Então, assim, para o ocidental, por conta dessa matriz heróica, apolínea, solar, uma das características desta modalidade de sensibilidade é a Spaltung, a separação, a diairesis, em grego, separar as coisas, certo? Então, tudo aquilo que é separado privilegia como arma
lâminas afiadas que façam essa separação. Lâmina afiada que faz essa separação é tudo aquilo que a gente usa como precisão. Por isso que a precisão dos conceitos, a precisão dos acordos é algo tão valorizado no mundo ocidental. Porque é justamente aquilo que vai separar o joio do trigo. Né? Separar em dois, o que é bem, o que é mal, o que é valorado, o que não é, o que está em cima, o que está embaixo. É sempre pensar em termos de antinomia, polos opostos, certo? Nessas tradições, e aí eu tenho que juntar também a tradição oriental, pelo menos o extremo oriental, a gente não faz isso. Né? Então, assim, num princípio básico, a gente tem o masculino e o feminino. No mundo quechua, Yanantin e Masitinin, que é, né, o masculino. Ainda o Armi, que é a mulher, literalmente mulher, e o Kari, que é o cara. Homem. Né? Você tem no mundo chinês Yin, que é o escuro, né? Mais involucrado, e Yang, que é o claro, seco, desenvolvido. Né? No mundo guarani, a mesma coisa, Jasuká e Jekaguá. Masculino e feminino. No mundo hindu, Ioni, que literalmente é a vagina, e Lingam, que literalmente é o pênis. Né? Mas são princípios, não é só a peça anatômica. Né? No mundo latino, ânima e ânimos. Introspecção e exteriorização. Potência e atualização. Né? Só que desses dois polos, o que nos difere é que nessas matrizes a equilibração é o terceiro elemento. Não são dois, são três. Todo mundo olha para a mônada chinesa e vê dois elementos, né? Yin e Yang. Para esse universo é Yin, Yang e o equilíbrio entre os dois, que é o terceiro elemento, o terceiro incluído, o famoso Tertium Datu, né? Que é uma forma de pensar completamente diferente do apolíneo. Dificilmente você encontra esse equilíbrio, porque ele é absolutamente provisório, né? E ele está sempre, em função das ações externas e da dinâmica interna, sempre em movimento. Sempre em movimento. Isso nos difere bastante. Então, assim, isso aqui eu posso mandar para vocês depois, já está publicado naquele penúltimo texto, eu acho, Elogio Mítico ao Mito. Tem lá esse quadro bonitinho, enfim, e vocês podem lá, não precisa se preocupar. Mas então, o Gilberto Gillan, quando ele faz essa proposta em 60, no doutorado dele, né, Estruturas Antropológicas do Imaginário, orientado pelo Bachelard, ele vai beber do Bachelard esta noção de que a imagem é sempre uma imagem-lembrança. Por quê? Porque a imagem está ancorada no corpo. É a maneira como este corpo, que é a nossa existência, se relaciona aí com os quatro elementos, né? E mais, ele vai dizer que é justamente durante a infância que a gente tem as primeiras imagens cosmogônicas, que vão organizar a vida da gente depois, mesmo que a gente não lembre disso. Mas os primeiros contatos, né? Eu acho que eu já brinquei com isso aqui, quando a gente entrava embaixo do tanque para se esconder, né, do raio, né, da mãe, né, ou mesmo quando a gente não queria ver ninguém e se refugiava embaixo do tanque, ou ainda dentro do armário, buscar um lugar seguro.
buscar um abrigo. Né? Isso é absolutamente lunar. Né? Assim como é absolutamente solar, né? apolíneo, a compulsão que a gente tinha também na infância de subir nas coisas. Subir a escada, subir na laje, ficar empinando pipa, subir na árvore, subir, né? Essa compulsão, né, da ascensão, isso é absolutamente apolíneo, mas faz parte da espécie humana. Né? Então, é justamente na infância que essas imagens vão se ancorar no corpo. O que o Dhyan vai prolongar é que, de maneira mais sistemática, ele vai investigar essas imagens e chegar à conclusão que a gente tem um gesto, para usar a palavrinha em francês que fica mais chique, né? Schème, né? Quase um esquema corporal. Só que as pessoas às vezes ficam tanto no schème, conceito, que esquece que isso quer dizer o quê? O gesto do corpo. Né? Então, estes gestos, então é importante lembrar, a criança não vai ficar matutando se, né, ela quer isso, se não quer aquilo, se aquilo é certo, se não ela... Não, ela faz, ela experimenta, é época de descoberta do mundo. E o mundo entra e se instala no corpo da gente. Então, você tem, segundo Dhyan, esses gestos que vão produzir uma imagem arquêmica. Ele vai usar... Ele vai usar ainda arquetípico. Eu tenho tentado substituir todas essas nomenclaturas a partir do Jung, porque assim, você fala em imagem arquetípica, a pessoa... Jungiana. E aí esquece tudo que você está falando e te põe numa caixinha. Não! Né? Eu acho isso bastante complicado. Então, em vez do arquetípico, eu tenho usado muito arquema, porque reforçar a noção de ação da imagem. Uma ação ancestral. Que os nossos antepassados de Homo sapiens e mulher sapiens faziam desde o início da nossa história. E isso se repete no nascimento de qualquer pessoa, sendo da espécie. Então é uma memória não só pessoal, mas uma memória, né, arqueológica, ancestral. Está aqui no cérebro reptilíneo, no cérebro mamífero e no cérebro primata. Todas essas lembranças estão com a gente. Tem um bebê recém-nascido, coloco ele no berço ou na cama. Quem é que vai ensinar esse bebê a engatinhar? Quem é que ensina o bebê, antes ainda, ficar se retorcendo para se deslocar no berço ou na cama? Quem é pai ou mãe deve lembrar disso, né? Assim, ó. Empurra lá, empurra para cá, quer ir para frente, tenta erguer a cabeça, absolutamente retilíneo. Engatinhar é mamífero, até o desafio primata do córtex de ficar em pé. E aí então caminhar com os próprios pés, que na verdade nunca começa caminhando, eles começam correndo. Né? Assim, dispara, você largou a mãozinha, dispara, né? Até cair, enfim, né? Andar devagar é uma coisa muito tardia. Acho que correr. Né? Então, esses esquemas estão ali dentro e vai produzir essa imagem
arquêmica, ancestral. Né? A valorização do sol, a valorização da lua, talvez do escuro, talvez, né, do passeio, e por aí vai. Dessa imagem arquêmica, tem dois caminhos distintos, ao mesmo tempo, que são simultâneos, e são opostos. Um caminho é o caminho mitopoético. Por quê? Porque a força dessa imagem vai se aglutinar com outras imagens, que é o que o Diran chama de constelação, né, de imagens. Desta constelação de imagens, o que a gente acaba fazendo? E eu achei lindo aquela senhora quando disse, né, quando você tem um sonho com muitas imagens, o que você faz para comunicar esse sonho? Você fala. Né? Mas como é que a gente vai falar? Como é que a gente vai contar o sonho? A gente organiza as imagens numa narrativa. Não necessariamente o sonho é linear, ele nunca é linear. Mas por conta da limitação da nossa fala, eu tenho que organizar as imagens no fio da narrativa. Quando eu estou fazendo isso, já é o processo de mitopoiesis, porque vai sair daí uma história, um legado, uma tradição, a cultura, né, instituída e assim por diante. Esse é o caminho mitopoético. Só que ao mesmo tempo a gente tem o outro caminho, que é da racionalização, que é o quê? A imagem arquêmica, ela perde a sua força, a sua ação nessa vertente. Então o que a gente faz? A gente nomeia a imagem. Quando a gente nomeia a imagem, a gente transforma ela num conceito. E é justamente a organização dos conceitos que é a racionalização, que vai dar, por sua vez, na ideologia e em todos os ideários. Então, os dois caminhos são paralelos, os dois caminhos são simultâneos, os dois caminhos são, né, opostos, mas acontecem ao mesmo tempo. O que acontece? O que acontece nas sociedades e no interior da pessoa? É que eu posso ter predominância de um sobre o outro. Porque assim, o apolíneo solar, ele privilegia a racionalização. No entanto, a mitopoiese está aqui, latente, né? Até o momento que a gente chama de metanoia, né? Saturou as imagens, já não consegue mais ficar com tanta vigília, com tanto, né, compulsão virginiana para o método, para a organização, etc, etc. Cansou disso, aí a balança pende. E aí ele se fascina com as seitas, se fascina, por exemplo, com a bandeira ecológica, e vai fazer parte de um outro grupo. Né? Eu digo seita, parece pejorativo, né? Mas é esse grupo coletivo em que ele adere, ele faz uma fusão, né? É mais ou menos como retornar ao útero. Né? Só que o que é curioso, e aí a gente vai começar a fazer a distinção, essa metanoia, essa saturação das imagens, ela acaba sendo operada por aquilo que eu chamo da modalidade crepuscular, que o Diran vai chamar de dramático, né? Como uma subestrutura dentro do regime noturno. Então, assim, bem resumido, o Diran pensa o regime diurno e o noturno.
No diurno, você tem a estrutura heróica, certo? Com toda essa separação, blá, blá, blá. E o noturno, que seria isso da fusão, ele divide em dois: o místico e o dramático. O que é que eu encasquetei logo quando eu li, né, pela primeira vez, lá nos idos de 80 e pouco? Ele diz, literalmente em Estruturas, que ele acabou percebendo uma equivalência ou uma proximidade entre o aparelho digestivo, um pênis para todo lado, ou então pensar numa Deméter dos 1000 seios, né? Também é bastante hermesiana, por conta dos mistérios de Eleusis, né? Mas é um comportamento mamífero adulto. Como é que eu explico o aparecimento dessas imagens nas crianças? Mais ou menos que nem aquele dilema do Piaget com os estágios dele. Isso sempre me incomodou, né? E eu venho de uma tradição da musicoterapia, né? Sempre pensei muito a música, não só como expressão, como criação, improvisação, mas também para comunicação, né? Com síndrome de Down e autismo, que é uma perspectiva que a gente chama de musicoterapia comunicativa. E aí, a gente aprofundando um pouco mais, a gente vai perceber que as primeiras informações sonoras, né, eu já falei isso antes, são de quando a gente está no útero materno. E esse coração que a gente ouve é o coração da mãe, não é o seu. E esse compasso ternário, tum, tum, pausa, pausa, vai se mesclar com um compasso binário que é do líquido amniótico. O fluxo, refluxo. Então, é uma informação absolutamente complexa, a primeira que a gente tem, que vai dar a noção de constância, não para, é infinito, enquanto dure. Né? Parafraseando Vinícius. Ternário com um binário. Então, não é só a constância, mas o ciclo, que se harmoniza o binário com o ternário. Então, essa primeira informação sonora é que vai estar associada com o pertencimento, com essa, eu diria, tranquilidade, serenidade, de que se houver alguma mudança, sabe, o que a gente estava falando, né? Vai ter uma passagem. Vai ter uma passagem. E aí, a primeira experiência dessa passagem é justamente a hora que toda a musculatura empurra e você respira, 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 né? Faz cachorrinho, até que a dor é tão intensa que você tem essa noção do angosto, que no latim é passar por uma passagem estreita, que é o que vai dar em angústia, né? Que é quando você não vê nada, nem luz no final do túnel, porque não dá para ver, né? Você só sente essa pressão no corpo te empurrando para frente, para sair. Isso é absolutamente hermesiano. Adoro aquele frevo, aquela ciranda. Então, nesse nascimento, o próprio movimento, percebe o ciclo? Você tem a estabilidade com a informação sonora e, de repente, o impulso para sair dessa mesma estabilidade. E aí, a jornada toda nossa é buscar aquela estabilidade de novo, diz o Bachelard. A nostalgia, né? A sombra da solidão é a nostalgia de ser dois. Ali, sabe? Lá dentro a gente já teve isso, essa pertença, essa
né? Fusão. Só que não era só uma fusão, tinham coisas muito importantes acontecendo ali, né? Então, vocês imaginam o quanto é bom, né? Pensando nesses valores que eu trago da musicoterapia. O quanto é bom, enquanto a mulher está grávida, cantar pertinho da barriga, sabe? Além de sentir os chutes, pontapés, não sei o quê, sabe? Essa coisa, porque a gente ouve isso, sabe? Depois continua na necessária atividade de cantar para dormir, né? Eu particularmente sempre tive esse ímpeto de, na hora de colocar, né, os filhos para dormir, em cima do peito, na rede, cantando música indígena. Né? Então, lá dentro da memória dos dois. Então vocês vão subir e subir nessa mesa. Então, em termos míticos, eu costumo chamar isso de catapontismos. Aconteça o que acontecer, não O que era o catapontismo no mundo grego? Quando alguém, né, acometido pela noia, subia no penhasco e ali do penhasco se jogava para o mar, certo? Ou ainda, quando era uma sentença, né? Enfim, ele tem que morrer por causa do crime, não sei o quê, então não por vontade, mas tinha que fazer o catapontismo, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse catapontismo. Né? De que jeito? A gente vem aqui no penhasco, certo? E então eu vou mergulhar nesse rio de braços, nesse mar aqui, certo? E vocês vão me impulsionar, como se fossem ondas, para ir para frente. Você tá brincando. Certo? Então, Você vai de cabeça? hã? E você vai de cabeça? Como é que a gente... Aí vai pelo estilo de cada um. Pode ser, né? Pode ser super-homem, pode ser... Você não sei. 1, 2 e 3. Aí, onda pra frente. Onda pra Aí, aí pode descer, pode descer. Opa, ótimo. Aê! Já começa o realmente mais pesado. mais pesada que o É o terceiro que vem. Aê! Mas é um cachorro muito. Você tá pesando. Jesus. 70 quilos, hein? Não, olha o medo. A piroca tá preocupada. Pra frente. Quando quiseres. Frente. Segura aí, que eu vou. Pelo amor de Deus. Devagarzinho. Onda, solta na minha mão. Por isso que eu respeito muito quem não quer, né, fazer o exercício, porque assim, a gente vai ter sempre essa troca e tal, e naquele momento é um limite, a gente respeita esse limite, não tem essa. Então assim... Porque essa entrega ela é muito mais natural, né? Eles se jogam
se jogam, né? Eu fico imaginando isso, né? Esse se jogar, mas não ter que ter a segurança dos outros, né? E eu fiquei ali pensando como é para fazer com as crianças. Eu ia para um outro lugar, né? Óbvio que eu não ia ficar discutindo de rã, né? Em cima disso. Tinha uma outra, né? Digamos assim, perspectiva. Mas é muito legal, porque eles não têm muito essa trava, né? Que a gente, como adulto, já tem. Né? Essa trava é natural também. Quer dizer, naturalmente e socialmente construída. Mas o gostoso também é assim, depois que você foi, né, e que você cai, e que você percebe que pode, né, que o grupo aguenta, né, e que o grupo te... dá aquela coisa de aqui eu quero ficar até, né, dá vontade de não terminar aquele negócio, porque é aquela delícia do pertencer, né, de encontrar quem te segure. Entrega de pertencimento. Porque eu também estava falando da série que eu comecei a assistir, chama Cangaço Novo, né? Ele está no Prime. E aí tem um momento em que eles vão trabalhando isso em comunidade, né? Que o líder do cangaço, que era um tempo que cuidava deles, falece, eles ficam esperando que um outro líder venha, o filho é quem sai da cidade, vai morar em São Paulo, porque o pai foi assassinado, mas a mãe, para não ser morto, o filho, um homem, que eles iam atrás do filho, eles tiram a criança e depois a criança volta sem saber que era filho. E aí eles estão lá numa, tipo uma seita, né? E aí eles ficam nessa, essa coisa assim, de precisar ter alguém para segurar e todo mundo acreditar e começar a pensar que eles vão ganhar, que a água, tem uma questão com água lá, que o rio vai voltar a passar pelas terras deles e tal. Então isso também me lembrou desse lugar da comunidade, né? Como você está falando, assim, que é isso, você precisa de ter alguém que nos dê uma segurança de que a gente pode pisar, a gente pode cair, né? Sim. E aí você vai. Quando sente essa segurança, Você vai, né? e ela se reforça na própria experiência. Na própria experiência. Que mais? Cris. Inicialmente eu senti mais medo de não conseguir segurar você, assim, a primeira pessoa que se jogou, Natural. que mergulhou. Mas depois que você passou, eu falei, eu também quero. E foi uma sensação de confiança mesmo, muito boa. E é consenso que o Marcos foi mais leve, né? Consenso. É um jeito de pular, né? É um jeito de pular. E é engraçado que na medida em que você vai, né? Você tem um jogo que vai, o seu corpo é a própria onda, aí depois você nos ensina que o nosso braço vai ser onda, porque ainda não sabe fazer esse engatinhar, né? Isso. Então essa onda é feita para a gente vai dando a pulsão, né? Do engatinhar. Serpenteando, né? É engraçado isso, a gente não sabe. Então, quando talvez seja essa uma das questões de ser muito mais leve, que você vai e aí você vai serpenteando e sai. Eu não esqueço uma vez, isso faz muitos anos, uma aluna disse assim, você fez um estrago comigo, porque agora eu só posso confiar num professor que se jogue no braço dos alunos. Literalmente. Ótimo. Achei ótimo. Mas olha só, né? Por partes. O medo. Óbvio que eu tenho, né, a sugestão da experiência. Mas o banquinho que estava ali, né, para chegar no penhasco, né, é uma espécie de pódium. Pódium do latim, né, é aquela pedra em que o vencedor do circo na arena romana, né, recebia a coroa de louros por ter vencido com as bigas. Né? Isso era um pouquinho mais nefasto, né, do que só isso, porque assim, quando você vê, né, eu tive em algumas ruínas de circo romano, e assim, é hard, é pesado. Por quê? Eles ficam com as bigas, né, na arena, que é circular,
E das muralhas, né, são catacumbas de onde saem os cristãos. Então, o desafio é quem mata mais cristãos atropelados com a Bíblia. É esse o clima, né? Então vocês imaginam o que é isso, né? Porque assim, para aqueles, né, escravos cristãos, principalmente cristãos, não tinha nenhuma opção, né? Ou era morrer lá na catacumba, ou tentar sobreviver, ainda não sobrevivia por conta das várias vigas. E quem matasse mais recebia a coroa de louros subindo no pódio, que é uma atividade que a gente mantém hoje ainda em função dessa memória ocidental, né? E essa coroa de louros é louro por quê? Porque o Apolo, né? Esse é o último, obrigado. Só para ficar com a imagenzinha dele aqui, estava em algum lugar, saiu, né? Estou distraído. Lugar, aqui. Apolo. Belvedere, Phibos, luminoso, né? Aquele que, enfim, né, assume os céus, assume o domínio solar, né? Que só vem ao mundo, óbvio, com mais uma puladinha de cerca de Zeus, com a Letona, uma ninfa, né? Leto ou Letona. E quando Hera, que era a esposa, a deusa, né, dos casamentos, né, protetora dos casamentos, ficou sabendo que Letona estava grávida, né, de um filho de Zeus, que poderia ameaçar o domínio do Olimpo. Ela pede para Lítia, que é a deusa dos partos, que era inicianda de Ártemis, a cruzar as pernas. Então, quando Lítia cruza as pernas, o bebê não nasce. Palas Atena, conduída daquela situação, resolve pedir para Hefaisto fazer um colar. E aí, então ele faz o colar, e aí o que acontece? Palas Atena oferece para Lítia aquele colar. E a Lítia fica fascinada com o colar. E aí então, o que ela faz para pegar o colar? Levanta para pegar. E aí então nasce. Só que, como todo herói, Apolo não nasce primeiro. Quem nasce primeiro é Ártemis, sua irmã gêmea. Nasce primeiro, né, a senhora protetora das florestas, dos animais, da natureza. E aí então, ela vendo a agonia da mãe, ajuda a mãe no parto. Dá uma de dor. E aí ajuda no nascimento do próprio irmão, que era gêmeo, né? E aí as crianças ficam assim, mas como? Essa história não casa. Não, não é para casar, né? A mitologia não casa. Tem que comparar com o real. E aí então, quando Ártemis vê o sofrimento da sua mãe, ela promete continuar virgem e proteger todas as parturientes, né? Por isso ela tem uma faceta, né, meio Yansan e ao mesmo tempo meio Oxum, né, porque protege o nascimento e ao mesmo tempo ela é muito, né, ativa, muito guerreira. Por isso o arco e flecha e tudo mais, né? E aí então finalmente nasceu o menino, o Apolo, né? Depois dessa confusão toda. Então eu costumo dizer assim, ele é um herói, mas como todo herói, ele deve a sua própria existência ao princípio feminino. Não só da mãe, como da irmã também, né? Além do fato de ele ir fazer no leste, né, o que talvez a gente possa pensar como iniciação em sociedades orientais, né? Lídia, Trácia, que hoje é Turquia, né? Capadócia e mais lá para a Ásia Central.
Mas o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Para chegar no fato de que o herói tem uma característica muito própria, que é de fazer, conquistar, fazer tudo que é externo, né? Se apoderar, reinar, mas tem uma dificuldade tremenda em lidar com a sua própria subjetividade. Então, o Apolo tentou muitas vezes um relacionamento e não conseguia. Um desses era Daphne, uma ninfa belíssima, que ele ficou apaixonado, só que Daphne sabia muito bem que ele, como deus, ele era um imortal. Assim que ela envelhecesse, um pé no traseiro, né? E ela, não quero isso para mim. E recusa o amor do Apolo. O Apolo fica mais, como todo herói, fica mais atiçado ainda, corre atrás dela. E ela, pernas para quem lhe tem. Chega no alto de um penhasco, ela clama ao seu pai, que é o rio Oceano, para protegê-la. E então o pai, o rio Oceano, transforma ela num loureiro. E aí então Apolo não pode desfazer isso, né? E aí então, como todo bom herói, o que ele faz? Ele vai lá, quebra um galho do loureiro, faz uma coroa e põe na cabeça. Bem heróico, ascensional, né? E aí o Rainer Maria Rilke tem um verso belíssimo sobre isso, que ele inverte as coisas, né? Aí ele diz, e Apolo converte isso apenas numa coroa, enquanto que Daphne queria que ele fosse um vento acariciando as suas folhas, né? Registros bem diferentes. Por isso a coroa continua sendo de quem vai subir o pódio, de quem vence uma competição, de quem está lastreado nisso, né? Então quando você sobe o pódio, o que está sendo ativado corporalmente é a ascensão. Subir e ficar em cima da mesa. Para alguém que tenha uma prevalência mais heróica, vai sentir uma atração por subir, mas ao mesmo tempo um medo de cair, tá? Ou ainda não é que seja o caso, nem sobe, tá? Vai depender daquele momento. Então, nesse exercício tem uma propensão, um convite à ascensão. Então, isso se reforça ou não dentro do corpo. Aí ficou lá, né? Em cima. E aí vem a dúvida. Pula, não pula, vai ser, não sei. E aqui só um outro exemplo de como é que o herói não lida bem com a sua subjetividade. Prometeu que rouba o fogo de Zeus, feito por Hefaisto, para dar para os mortais. Aquela coisa filantrópica, tá? Porque ele queria aquele povo esquecido como adoradores dele. A intenção de Prometeu, que é um titã, é ser aceito no Olimpo como um deus. Por isso ele tem essa atitude com os réis mortais. Condenado por conta da ousadia, da sua híbris, ele vai ficar acorrentado no rochedo, e é Hefaisto que faz isso, né? Porque é o deus do atar e desatar, né? E vem toda noite a águia de Zeus comer o fígado do Prometeu. Durante o dia, o fígado se reconstitui e à noite vem a águia de novo. O que é que o fígado produz? Não, de maneira mais fisiológica, né? A bilis. Principalmente nessas situações de opressão e de medo, de ansiedade, a bilis negra, que em grego se chama melanos, a bilis negra. E é desse radical melanos que vem melancolia, ou o que a gente chama hoje de depressão,
síndrome do pânico. Né? Antigamente era mais fácil, a melancolia. A melancolia matava mesmo, né? Mata. Então, essa dificuldade do herói, que faz tudo para fora, conquista, vai e tal, não sei o quê, quando tem que lidar com algo que é seu, aí então ele tem essa dificuldade. Seja de concretizar as relações, seja de lidar com essa subjetividade, né? Que é o caso de Prometeu. Pois bem, subiu lá, está lá no penhasco, e aí vai fazer o catapontismo, né? Que vamos pensar que seja o que eu quero, né? Não que seja condenado. Por isso que eu não obrigo ninguém, né? Não foi condenado, se você quiser. Esse momento, o que eu estou fazendo aí é chamar de novo essas imagens do corpo para entrega, para o mergulho, que tem que ter confiança no leito do rio. Né? Então é aquele momento em que você... E aí se joga. Esse jogar-se já não está mais no registro heróico, ele está no registro noturno, lunar, do místico, que é essa necessidade de recuperar alguma sensação de pertencimento, né? Que é o que a gente comentou aqui, né? Essa confiança, esse coletivo do rio, dos braços, né? E aí, portanto, a experiência do mergulho, você não cai. Quem cai é o herói. O lunar, ele se joga, ele mergulha. Ele se entrega, ele quer uma fusão com os outros. Né? Por isso, o mergulho, e aí chega nos braços. E aí consolida essa entrega, essa confiança no coletivo. Por isso, os místicos têm muitos lunares essa necessidade de fazer parte de uma comunidade, de uma seita, de uma célula terrorista, ou, sabe? São coisas todas muito iguais, né? Ou ainda lá dentro do Labiate, sabe? Aquele grupo, e né, quero aprender essa linguagem, como é que faz, como é que não sei o que, né? E mergulha, se entrega e vivencia isso. Né? E aí a gente tem, digamos assim, aqui são outros heróicos, né? Brahma, o criador hindu, Xangô, na tradição iorubá, né, porque é bem isso, o deus da justiça, né, eu esqueci o nome agora, mas o machado de duas faces, né, assim como na América Andina, Pachacamac, que quer dizer literalmente o grande fazedor, de tempo e espaço. Né? Pacha é tempo e espaço junto, não se separa. Kamak é aquele que faz, né? Aquele que é o fazedor. O Lhantai também, que é o grande guerreiro, tem peças de teatro incaicas a respeito de Lhantai, né? Que ainda é possível acessar. A história é muito interessante. E aí no noturno a gente tem no lunar Dionísio, né? É o clássico, né? Dionísio também, fruto de uma outra puladinha de cerca de Deus, dessa vez com a ninfa Semele, que no grego vai dar semente. Semele, grávida do menino, aí então Zeus, um pouco mais atento, resolve esconder o menino no meio de uma árvore. Ganha um tempo, que não consegue descobrir onde era, até que o Sol, Hélios, que é um outro heróico também, que vê tudo. E, portanto, tudo delata, né, para Zeus. Assim, o informante, né? O Sol é o informante. Né? Enquanto que a Lua se apaixona, o Sol é o informante, é a informação. Ele vê onde está o Dionísio, o menino, e aí corre contar para Hera, não para Zeus. E aí então Hera manda lá o seu pequeno exército de Eidolas. Eidola em grego quer dizer fantasma. Né? Só que ele provém do radical eido, ou eidenai, que é ideia.
todas as nossas ideias, já racionalizadas, são fantasmas que nos acometem. Né? É preciso ter um diálogo muito intenso com os nossos fantasmas para transformar essas ideias numa atitude, que é incorporar. Né? Mas é só depois que você trabalha com ela. Então os Eidolas vão lá para chamar a atenção do menino, Dionísio. Eles vão com um monte de chocalho fazendo barulho. Chama crepundia. E aí o menino fica fascinado com aquilo. Só que os Eidolas, eles se polvilham, para não saber quem são, de farinha, de trigo. E eles ficam todos esbranquiçados. Né? É daí que vem a ideia do lençol branco em cima do fantasma, lá. Né? É uma usura, mas enfim, está aí a raiz. Né? Por que tem o lençol do fantasma sempre? Porque todo fantasma é branco, porque ele é espelho da morte. Né? Por isso, né? E aí, então, quando os Eidolas vão lá, cercando o menino tão contente com, né, o Dionísio, assim, achando que é um começo de bacanal já, mesmo sendo criança. Aí então, quando chegam bem perto, eles vão lá e devoram o menino. Aí o Hélios, que tudo vê e tudo delata, sai correndo contar para Zeus: olha o que estão fazendo com o seu menino. Zeus prontamente chega lá, mas só consegue salvar do menino ainda o coração. E aí o que ele faz? Ele põe o coração dentro da coxa. E aí ele faz uma segunda gestação dentro da coxa. Então, quando Dionísio nasce de novo, por isso a gente chama de Dionísio Zagreu, que é o 2 vezes nascido. Aí então sai Dionísio da coxa, e portanto essa conotação mais erótica, né, do prazer, enfim, sai, e aí então ele deixa o menino, desta vez, no Monte Nisa. Por isso, Dioniso, aquele nasceu no Monte Nisa. E, para ninguém saber dele, ele deixa com os sátiros e com as ninfas, que vão cuidar da educação. Que a gente enterra nesse momento e ela morre, no entanto passa por uma transformação, se regenera e nasce de novo. Né? Toda semente é 2 vezes nascido. Né? Você não tem semente de como é que chama? Quando a gente fala aqui, lá de chocadeira. Não tem semente de chocadeira. Semente tem que vir de um elemento orgânico que produziu. E, portanto, quando a gente enterra e ela germina, ela é 2 vezes nascida. Então, a narrativa mítica, ela organiza essas imagens num ciclo muito maior. Né? Então, por isso, sempre essa associação com o suco da terra, que é o vinho, né, que passa por essa transformação. A gente tem o Vishnu, que é o conservador no mundo indiano. Krishna e Radha, principalmente o amor entre os dois, né, que é, assim, um poema erótico que eu acho belíssimo, Gita Govinda, né, a canção do negro amor. Né, porque todo mundo olha para Krishna, principalmente quando ele está azul, e acha que ele é azul. Não, ele não é assim. Pinta assim porque ele é negrão. Né? Drádiva, né? Drávida, oposto aos arianos, né? Que é o grosso da tradição hindu. Né? Por isso que os ingleses chamam de crioulo, todo indiano. Tá? Eu esqueci dessas coisas. Nanambuco, a senhora das águas pesadas, né? A senhora da lama, de onde se extrai a matéria-prima para o humano, né? Que depois vai passar pela forja de Ogum. Né? Mas é essa que é, digamos assim, só exige de volta, no final da trajetória, aquilo que lhe pertence. Né? E ela vai ter, na verdade, 3 filhos, mas depois eu vou explicar um pouco melhor, porque ela também é um tanto quanto solitária. Né? Nanã, a avó. Né? Nanã em Urubá é avó, né? 2 vezes mãe. Né?
2 vezes mão. Portanto, também 2 vezes nascido. Né? É tanto para trás como para frente. Né? Porque a gente esquece disso, mas uma mãe também nasce quando o bebê nasce. Uma avó também nasce quando a sua filha tem um bebê. É 2 vezes nascido. Se repete, né, o arquema. Aqui, Pachamama. Né? A senhora, né, mais cultuada aqui, que é a própria terra e tudo que tem nela. Né? Bom, aí você tem esse mergulho, essa entrega dionisíaca, né? Subiu, foi para o rio, certo? Só que aí, no rio, o que acontece no rio? A onda. Não é rampa, não é escorregador, né? Não é linha direta, não é né? No chão, se estatelar. Não. Além de a ideia do rio, tem essa ondulação dos braços. Né? O que é o braço para a gente? É justamente braço e mão aquilo que a gente usa como mediação entre o corpo e o resto do mundo. Foi assim como o coletor, foi assim na caça e foi assim como o agricultor. Né? Então, os braços e as mãos, assim como os pés, são elementos no corpo extremamente hermesianos. Né? Por isso, a gente estava conversando um pouco aí no meio, né? Que é sempre bom ouvir os pés, saber para onde vai, né? Porque é necessário ir. Esse é um princípio hermesiano, crepuscular. É preciso ir. Não desista da jornada. É dura, tem momentos assim, assim, assim. Mas esse elemento pertence aos caminhos, pertence à jornada, à travessia, ou ainda à passagem. Não? Então, quando você está nessas ondas dos braços, portanto, já na constituição hermesiana, a onda faz isso. Sobe, ascensão, desce, mergulho. Sobe o braço, desce. Né? Toda onda faz isso, que é absolutamente hermesiano. Né? Assim como, por exemplo, a brincadeira que as crianças adoram nessa fase inicial, que é do carrossel. Carrossel faz isso. Né? Sobe e desce. Sobe e desce. Só que também gira em torno de um eixo. Então é altamente vertiginoso. Né? Porque mexe com as duas coisas ao mesmo tempo. Né? A ascensão, o mergulho e assim, uma delícia, né? É uma delícia. Por isso que a gente também, quando está principalmente ensinando a andar ou andar de bicicleta, por exemplo, que andar de bicicleta era mais engraçado, né? Pelo menos nos velhos tempos, né? Porque assim, está tentando se equilibrar ali na bicicleta e aí então, portanto, pai e mãe estão ali segurando a garupa, né? Para tentar achar o equilíbrio. E aí a preocupação, você está segurando, você está segurando, estou segurando, estou segurando, e já soltei. E aí vai, né? Fica pé da vida quando descobre que você não está segurando mais, mas ao mesmo tempo sabendo que você já está no caminho com aquele instrumento. Por isso que a bicicleta também é outra coisa hermesiana, né? Porque a locomoção depende do seu equilíbrio, né? E aí vai. Não é que nem carro, que é uma carroça sem cavalo. Né? Botaram os cavalos no motor. Né? HP, né? Horsepower. Né? Botaram os cavalos dentro do metrô. Né? Então, para alguém que viveu a Revolução Industrial, o carro era o quê? Uma carroça sem cavalo. Né? Por isso que eu digo que foi parar no motor. A bicicleta não, depende do seu equilíbrio. E, portanto, é ágil, pequena, simples. Pelo menos era, né? Nos bons tempos era simples. Hoje eu não sei mais como é que está. Tem até com motor, né? Então, tem até motorizada. Eu acho que perde muito a graça. Então, esses elementos, né, que são bastante hermesianos, é que fazem com que essa onda faça o quê? Não só a experiência, né, de quem está
no leito, mas de quem está também sendo conduzido, vai impulsionando para frente. Vai, arrisca, né? Até terminar. É por isso que eu gosto de bombeiro, pegar a pessoa no final da trajetória, né? Porque assim, não é sempre que isso acontece, na maioria das vezes isso é raro, mas quando você complementa a jornada, é bom um abraço, é bom, sabe, sentir, porque você vai voltar para, né, ficar em pé, e aí já é o registro que a gente conhece. Então, entre a experiência nova e voltar, né, para o cotidiano, é bom ter, né, um mistagogo, né, um condutor de mistérios, porque eu não falo nada. O que a gente faz é isso, é receber, abraçar, beijar, se conseguiu, né? Não é pedagogia. Hermes também está muito usado na linguagem, está que foi médico misterioso, e também é o deus Mercúrio, né? Mercúrio latino, isso. Latino, né? Das transações, Realmente, da esse troca. hermético, misterioso. Então, é preciso lembrar que Hermes é quem vai fazer a iniciação de Quiron, o centauro, que vai dar, né, na ideia de Sagitário, que era o mestre dos mestres, né? Ensinava tudo para os heróis. Farmacopeia, cura, literatura, poesia, música, arco e flecha e tudo mais. Então todos os heróis gregos passaram por uma iniciação com Quiron, inclusive Jasão, né? E é Quiron que, por sua vez, vai fazer a iniciação de Asclépio, o deus da medicina, ou Esculápio, né? Então, tudo que o Esculápio aprende através de Quiron, que aprendeu com Hermes. Então, o mestre misterioso, o médico misterioso é aquele que não se nomeia, que é o próprio Hermes, né? Nessa tradição inicial da medicina, isso era muito forte, porque assim, o Esculápio, além de aprender, né, essas coisas por tabela, portanto, neto de Hermes, né, ele tem no bastão dele, no caduceu dele, só uma serpente, não duas, como do Hermes. É uma só, porque ele ainda não faz o trânsito entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos, como Hermes faz. Ele tem somente uma alternativa, que é a cura ou não. E a coisa se intensifica porque a prática do Esculápio era a seguinte: você tem a Clinier, que era uma sala de pedra dentro do epidauro. Lembra do epidauro? Aquela estrutura meio circular, que tinha o teatro no meio, né? Aquilo é epidauro, né? Então as coisas que se faziam públicas, como teatro, dança e tudo mais, e embaixo aconteciam as coisas misteriosas. Entre elas, processo de cura do Esculápio. Então, naquela sala de pedra, no epidauro, ele botava a pessoa, ouvia a queixa, né, o que estava acontecendo, e aí então ele faz uma poção, um fármaco, né, que a gente poderia chamar de ayahuasca hoje, né? Ou, enfim, sonífero, alguma coisa assim, porque a pessoa então deitava na cama de pedra lá e dormia. E era no sonho da pessoa que o Esculápio identificava o que estava ruim e procedia as coisas de cura. Então, quando a pessoa acordava, ela já estava curada. Porque tem que ser no sonho. Então, assim, né, algumas das narrativas do Hesíodo, do Homero, descrevem isso. A pessoa está lá com, né, uma lança no peito. Aí, aquele goró que ele forma com
A pessoa dorme, quando acorda só vê o sangue no chão. E a lança não está mais lá em lugar nenhum. Porque ele tira e faz todo o procedimento no sonho. Né? Seria bom, né, que os psicanalistas, os junguianos, né, escutassem um pouco mais o Esculápio, para aproveitar a matéria do sonho, né, de uma maneira talvez mais terapêutica, né, e menos informacional. Enfim. Por isso o médico misterioso, por isso, né, tudo aquilo que se faz que a gente não... Artemisia, ruda, alecrim, cidreira, alfazema e manjericão, erva doce, urucum e dente de leão, aroeira, artemisia, alecrim, cidreira, alfazema e manjericão, erva doce, urucum e dente de leão, e aroeira, e manjericão, fandilhão fedegoso e mamona, vassourinha e chiquitipá. Eu giramucongo, Guaraná, aroeira, pra curar, mamãe terra, mamãe me diz que as ervas são feitas pra curar.